Olá, você que acompanha o canal do Julimar Silva. Nós vamos falar agora aqui da perseguição aí que o Bolsonaro está fazendo a associações militares. Atenção, militares que votaram no Bolsonaro. Olha só o que ele está fazendo agora. Saiu uma reportagem, inclusive, aqui tratando desse assunto. O governo do presidente Bolsonaro quer fechar as associações militares após protestos. Inclusive, há uma informação que é importante que a gente inicie dizendo que o Bolsonaro foi eleito com o compromisso de apoiar os militares de baixa patente. No entanto, não é isso que está acontecendo. Lembrando que os militares de alta patente tiveram reajuste salarial nos últimos dias aí, salários milionários. Só para você ter uma ideia, o Ramos, por exemplo, Heleno, as raposas velhas aí dos militares no Brasil, que são politiqueiros na realidade, eles estão dentro do governo, estão praticando o que eles contrariavam anteriormente, que é a chamada mamata, né, dentro do governo. Olha só o que acontece. Na visão dos dirigentes de várias associações militares graduados de reserva, a reforma administrativa que o governo federal quer apoiar impôs graves prejuízos aos militares das Forças Armadas, enquanto os oficiais superiores foram prestigiados. Então, só quem está se beneficiando é o oficial de alta patente. O de baixa patente não foi beneficiado em nada até agora com o governo Bolsonaro. Na época da aprovação do texto, em outubro de 2019, representantes dessas entidades foram ao Congresso Nacional tentar evitar o que consideravam os prejuízos. Eles foram protestar para buscar ter mais garantias, os militares. Quem não lembra disso? Muita gente lembra. Agora, 2 anos depois dessa mobilização, olha o que aconteceu. A Advocacia Geral da União está recorrendo à Justiça Militar para que algumas dessas associações sejam punidas, inclusive com o fechamento. Escutem só, gente. O Bolsonaro está fazendo pior do que fez o regime militar contra os militares agora. Compreende? Eu vou só lembrar para você que o Bolsonaro ele é um desertor dentro dos militares, dentro da corporação. Ele praticamente tocou fogo, né, onde ele fazia parte lá, na ocasião. Ele é um anarquista, digamos assim. Não é nada de militar. Ele é um anarquista dentro das forças militares. E agora está perseguindo os militares. Abre aspas. Bolsonaro sempre se elegeu defendendo os direitos dos militares de baixa patente e agora que é presidente, seu governo quer punir as associações militares que representam justamente esse grupo. Lamenta Adão Farias, advogado da Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e adjacências. Inclusive o nome da associação da Amiga, né? Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e adjacências, um dos alvos da Advocacia Geral da União. Ou seja, para esse dirigente, a iniciativa se assemelha às ações do regime militar de 64, que determinou, na ocasião, o fechamento de várias associações militares. Em documento, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar acusa as entidades de, abre aspas, desenvolvimento de atividades típicas de sindicato. Fecha aspas. Compreendem? O governo do Bolsonaro é contra sindicatos, todo mundo já viu isso aí, e agora está sendo contra os militares que estão se juntando, ou seja, em busca dos seus direitos. Veja só, inativos, né? Algo que é vedado por lei, essa prática que o próprio governo federal está tomando. A partir daí, o Ministério Público Militar determinou a abertura de um inquérito policial militar que apura este fato. Em ao menos um caso, o órgão dirigido por André Mendonça, né, ele foi ainda mais longe, né, posicionou-se diretamente à Receita Federal pela ilegalidade e inconstitucionalidade da associação
da Associação de Militares das Forças Armadas de São Paulo. A Receita acatou uma reclamação e anulou o CNPJ da entidade sem passar pelo processo judicial. Compreende o que está acontecendo? Então, as forças militares, que estão organizadas em associações, agora estão sendo perseguidas pelo governo federal, inclusive sob pena de extinguir essas entidades. Graduados reclamam do texto que privilegiou os oficiais superiores, estou falando da reforma, né? Que privilegiou os de alta patente, né, os superiores, oficiais de alta patente, em detrimento, em prejuízo dos de baixa patente. Então, documento do Ministério Público Militar, ao qual a coluna, eu estou lendo aqui, inclusive, a coluna do Chico Alves, do UOL, ele está destacando aqui que esta coluna teve acesso, datada do dia 10 de junho, determina que ao comandante da 2ª Região Militar que instaure um inquérito policial militar para apurar a notícia de eventual prática de crimes militares. Então, é isso que está acontecendo agora. Essa é a coluna do Chico Alves, do UOL. Se você quiser saber mais informações, dê uma acessada lá e você vai ver exatamente o quanto esse governo agora começa a perseguir não apenas a população, porque ao retirar direitos, ao ser contra vários direitos da população, o Bolsonaro agora resolveu perseguir os próprios militares. Militares que não podem dar um pio. Então, se você discorda do governo, você é um alvo a ser perseguido. Então, é o Bolsonaro perseguindo agora os militares. Depois a gente volta com outras informações.